Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, antes da gente começar, eu queria que a gente tirasse todas as distrações, tudo que está assim no exterior, e focasse só no interior do nosso coração. Porque muitas vezes a gente consegue esconder o que a gente sente das outras pessoas, ou até mesmo da gente, se a gente não quiser admitir. Mas de Deus a gente nunca consegue esconder, a gente não precisa esconder. E como diz no Salmo 138, ele fala assim: perscrutai-me, Senhor, para conhecer meu coração. Provai-me e conhecei meus pensamentos. Vede se ando na senda do mal e conduzi-me pelo caminho da eternidade. Bom, vamos pedir agora para que o Senhor sonde o nosso coração, já que Ele conhece aquilo que ninguém conhece. Ele conhece cada medo, cada angústia, Ele conhece nosso orgulho, nossas intenções. E pede para Ele nos mostrar não somente o que a gente fez de errado, mas por que a gente fez aquilo. E Ele pede também coragem para que a gente não esconda quem a gente realmente é. E também tenha a humildade para reconhecer que a gente tem muita coisa para mudar. E então, vamos olhar para dentro de nós e pensar: se Deus conhecesse a gente hoje, a gente sente de orgulho de cada pensamento, cada intenção, cada escolha que Ele encontraria? E se não, o que a gente precisa entregar para Ele para começar a mudar? Obrigado, Deus. Então, vamos terminar essa oração em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Hoje nós temos uma dupla muito especial que vai dar aula pra gente. Eita, armei. Brigamente. Vamos lá? Passar de palmas. Thank you. Eu deixei. Tem problema ele ficar tipo pra do lado, assim, pra baixo? Acho que é só pra ver se tá ou não. Ok. Um azulzinho. Bom dia a todos. Muito bom. Então, gente, hoje a aula vai ser sobre vida de oração, que a gente está, digamos que, se encaminhando já para o final dos nossos encontros de Crisma. Então é um ponto muito importante que a gente tem que passar para vocês também, é a questão da vida de oração. Falei que a gente está se encaminhando para o final, porque as nossas aulas, tudo que a gente prepara, a gente se baseia com base no catecismo, naquele livro amarelo que vocês receberam. Então, se vocês forem ver o catecismo, foi tudo em ordem que a gente foi passando para vocês. Então, quem é Deus, Trindade, Jesus, Espírito Santo, vai passando, aí vem os mandamentos, aí vem o creio, não foi o creio e mandamentos. Primeiro vem o creio, depois os mandamentos, aí depois vem os sacramentos, e a última parte do livro amarelo que vocês pegarem para ver, do catecismo, é a questão de vida de oração, onde o catecismo vai nos dar uma parte muito completa e explicar pra gente como que a gente pode rezar, qual a importância da oração, e é isso que a gente vai tentar transmitir para vocês, né? Aqui vai ser um breve resumo, porque o catecismo ele é muitas páginas, então eu recomendo, aqui também deixo o convite a todos, para vocês se aprofundarem um pouco mais nessa parte, porque eu em si não conhecia muito, eu nunca tinha lido muito dessa parte do catecismo, mas a gente teve que ler para preparar a aula, e é muito completo, muito rico, então foi muito bom ler, e eu recomendo todos vocês a realmente chegarem em casa, pegarem o catecismo que vocês receberam e folhear. Não só essa parte do catecismo, mas também todas as outras partes. Que o catecismo, tudo que a gente ensina para vocês está lá dentro, né? Então, caso ficou alguma dúvida de algum ponto, de qualquer assunto que vocês não entenderam, claro que vocês podem perguntar para a gente, mas é no catecismo que a gente tira todas as respostas. Então, vamos começar falando sobre vida de oração, mas antes explicar o que é uma oração.
que é uma oração? O Quadros falou no começo que a gente tem que se reconhecer humilde para a gente entender que a gente tem muita coisa a mudar. E a oração, acima de tudo, é isso. Humildade. Reconhecer a nossa pequenez e entender isso. Por quê? Quando a gente vai fazer uma súplica para alguém, ou seja, chega para um amigo, faz um pedido, chega para os seus pais, a gente se reconhece humilde, tipo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e eu não consigo sozinho por minhas próprias forças. Então a oração, a gente se reconhecer humilde perante Deus, e a gente ir de encontro a Ele e se reconhecer que durante a minha vida, durante a passagem que a gente vai ter aqui na Terra e durante os desafios que a gente vai encontrar aqui, eu não consigo sozinho. Então eu preciso recorrer ao próprio Deus que se entregou por nós. Então, a oração, acima de tudo, é a gente se reconhecer pequeno e humilde perante Deus. E claro que também a oração é união com Deus. A gente vê muitas pessoas falando que a oração a gente tem que ser amigo de Deus, amigo de Jesus. E a oração é como a gente faz isso. Por quê? Quando a gente tem um amigo, então vamos lá, vocês criaram amizades aqui no Crisma, e, enfim, a gente tem nossos amigos na vida. E como a gente tem contato com esses nossos amigos? É saindo com eles, é conversando com eles, é mandando uma mensagem de vez em quando, é quando ele precisa de alguma ajuda eu vou lá e falo com ele. É assim que a gente cria laços, né? Os laços mais fortes. Tô errado, sim ou não? Tô errado? Ah, tá. Enfim. Mas é assim que a gente cria esses laços com os nossos amigos. E aquele amigo mais próximo, que todo mundo tem um, é aquele amigo que a gente realmente fala de tudo, aquele amigo que, mano, eu não posso contar pra ninguém. Falaram, não conta pra ninguém esse segredo, mas pra aquele amigo eu posso contar. Todo mundo tem essa pessoa aí. Enfim, então, como que eu posso ser amigo de Jesus, amigo de Deus, se eu não converso com Ele, se eu não vou de encontro a Ele? Entendeu? E a oração nos permite isso. Quando a gente vai rezar, que a gente entra no nosso quarto, fecha a porta, quando a gente vem aqui na igreja, fica sentado ali no banco rezando, a gente está indo de encontro a Jesus, a gente está se colocando à frente de Jesus para poder conversar com Ele. Conversar de qualquer coisa, seja das nossas aflições, angústias, nosso dia a dia, ou até das nossas conquistas e tudo mais. Muita gente pensa que eu só vou rezar quando eu preciso de alguma coisa. Não, não é assim. A gente vai falar com Jesus tanto quando a gente está passando por uma situação difícil e tudo mais, mas também a gente tem que ir falar com Jesus quando a gente está feliz, quando está tudo maravilhoso na nossa vida, falar, pô Deus, estou numa fase muito boa da minha vida, está tudo dando certo. Então, por quê? Porque a gente vai de união com Deus, a gente tem que estar com Deus nos momentos bons, ruins, assim como Ele está com a gente nos nossos momentos bons e ruins. Ele nos dá essa força. E a oração ela nos permite a gente ser esse amigo mais próximo de Jesus, porque é um diálogo com Deus. Então, quando a gente entra no nosso quarto, vai rezar antes de dormir, rezar antes de comer, a gente está como se estivesse eu aqui e Jesus do meu lado, e eu conversando com Ele. Entendeu? Então, a oração é muito bonita, e a gente vai explicando mais à frente como que a gente pode ter um contato mais direto com Deus. E, claro, responder a quem nos chamou primeiro. Vocês, não sei como era o conhecimento de vocês antes, como é agora, mas digamos que vocês foram conhecendo e entendendo mais da fé católica aqui no Crisma. Só que, antes de vocês conhecerem Jesus, antes de vocês saberem quem era Deus, sacramentos, mandamentos, tudo que a gente explicou para vocês, Jesus já tinha se entregue na cruz. Já estava lá na cruz por nós, por você e por todo mundo. Então, a gente ir de encontro a Ele, igual eu falei a questão da oração, a gente ir conversar com Ele das nossas angústias, das nossas felicidades e tudo mais, a gente dar esse passo em direção a Jesus, é basicamente a gente responder a Ele que nos chamou primeiro, que nos criou. Todos nós somos criados por Deus, então Ele já depositou todo o nosso amor sobre a gente, na criação, nos criando, nos formando. Então, a gente conhecendo mais sobre Ele, indo de encontro nas orações, basicamente a gente responder a Deus, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos criou, nos deu todo o carinho, todas as nossas capacidades mentais e físicas, e a gente dá essa resposta a Ele. A oração é essa resposta a Deus que nos chamou primeiro. E aqui, uma frase de Santo Agostinho, a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. O catecismo ele fala disso no começo, bem no breve, bem nos primeiros 3 parágrafos da questão de vida de oração. Ele fala, a oração é o encontro da ardente humana de encontrar a felicidade. E Deus é a felicidade eterna. Então,
a nossa oração, ela é uma súplica, é um desejo ardente do fundo do nosso coração de estar mais perto de Deus. Oi, gente. Então, a oração ela está presente desde o Antigo Testamento. E eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente ver. O primeiro é em Êxodo, quando Jesus o Senhor ele fala face a face com Moisés. Então ele tinha uma intimidade tão grande que era como se fossem 2 amigos conversando. E o segundo é que Tiago nos conta que Elias ele era um profeta, mas ele era gente como a gente, então ele também sofria. Só que ele rezava muito, e teve uma vez que ele pediu para que não chovesse mais, e não choveu durante 3 anos e 6 meses. E depois ele rezou de novo, pediu para que chovesse e voltou a chover. Enfim, a gente passou brevemente pelo Antigo Testamento, mas para você ver que os grandes nomes, né, que a gente conhece, né, Moisés, Elias, eles também tinham esse contato com Deus. Foi o que eu falei, oração é contato com Deus. Então seja numa oração mais profunda, num retiro, no seu quarto, numa conversa que você tem, ou até durante o dia. Eu faço isso muito durante o dia, eu estou andando, estou no metrô, estou no ônibus, estou na rua, lembro de alguma coisa, eu vou falando, ai Deus, não, alguma coisa assim, entendeu? E é essa questão que a gente acha que é simples, mas são esses pequenos momentos que a gente vai criando essa intimidade mais próxima com Deus, que é o que a gente precisa. E, enfim, a gente passou pelo Antigo Testamento e a gente chega em quem depois do Antigo Testamento? A gente chega em Jesus. E aqui a gente começa falando que Jesus é a plenitude da oração. Por que que a gente fala isso? Se lá no primeiro slide e no começo de toda a explicação eu falei que oração é a gente ir de encontro a Deus e a gente estar unido a Deus, Jesus, que era Deus e homem, ele fez isso de uma forma completa, de uma forma perfeita. Então Jesus, ele é a plenitude da oração, porque além dele saber de como ele fazer isso de uma maneira perfeita, que a gente já vai mostrar, ele também era a plenitude, porque ele era tanto Deus como homem. Então ele veio para juntar a... Eu desliguei o microfone, não tinha visto. Mas enfim, Jesus ele vem para juntar a nossa humanidade a Deus, se entregando por nós na cruz, mas ele em si, ele já era essa ligação sendo Deus e homem. Então, Jesus era a plenitude da oração. E aqui a gente podia ver muitas vezes na Escritura, como ela mostra, que Jesus também rezava. E vocês podem ficar se questionando, se é uma dúvida comum, eu já tive essa dúvida, do porquê que Jesus rezava, se ele era o próprio Deus. Se ele é a plenitude da oração, por que que Jesus rezava também? Por que que ele precisava rezar? Ele não é Deus, ele está falando com ele mesmo? Muita gente cria essa dúvida. E aqui uns exemplos de quando Jesus rezava, que era Lucas 3:21. Ora, aconteceu que quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. E em Lucas 22:41, afastou-se deles a distância de um tiro de pedra e pôs-se de joelhos e orava. Isso aqui são 2 das infinitas passagens que tem de Jesus rezando, mas eu quero explicar para vocês do porquê que ele fazia isso, mesmo ele sendo Deus. Jesus é Deus, sim, mas ele rezava também. Por quê? Porque a gente tem que lembrar o quê? A gente tem a Trindade, certo? Certo? Qual que é a Trindade? Pai e... Exato. Então, é um Deus em 3 pessoas. E a gente sempre tem que manter muito isso na cabeça. Claro que a gente nunca vai entender a Trindade completamente. Mas a gente tem que ter claro que são 3 pessoas. São 3 pessoas, então uma dessas pessoas pode ter um relacionamento de conversa com essa outra pessoa. Então Jesus, mesmo sendo homem e Deus, ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade e ele tinha que ter esse contato com o Pai, que era uma outra pessoa da Santíssima Trindade. Mesmo sendo um só, eles são 2 pessoas distintas e 2 pessoas diferentes. Então, mesmo tendo as mesmas intenções e conhecimentos, são 2 pessoas distintas que, enfim, eles precisam ter esse contato. Um outro motivo para Jesus rezar e orar também, mesmo sendo Deus, era que quando ele se encarna e vira homem,
então ele é Deus e homem, ele também tem a natureza humana. E a gente esquece muitas vezes disso, que Jesus era humano, porque a gente só pensa que ele era Deus e tudo mais, e fazia os milagres, mas a gente também esquece dessa parte humana. Então, ele como humano, ele também tinha as mesmas necessidades que a gente tem, que é, a gente precisa rezar, a gente precisa orar, precisa ter essa união com Deus. Então, a gente Jesus mesmo sendo Deus, ele também era humano e precisava ter esse contato. E claro que, como grande parte da vida de Jesus, o outro motivo para ele sair várias vezes para rezar sozinho, quando ele estava com os discípulos, ele falava, vou ali, vou rezar rapidinho e já volto. Muitas das vezes era para demonstrar exemplo, assim como um dos grandes motivos para Jesus ter se batizado foi para nos dar exemplo, e vários outros pontos da vida, Jesus ele rezava para dar exemplo. A gente vê isso quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, porque ele chega lá na frente de onde Lázaro está sepultado, ele fala, Pai, te rendo graças porque eu sei que me ouve e eu sei que sempre me ouve, mas estou falando aqui para o povo que está em roda. Jesus ele fala isso antes dele falar para Lázaro sair para fora. Mas exatamente isso, ele fala, Pai, eu te rendo graças porque eu sei que o Senhor me ouve, mas estou falando aqui abertamente, em voz alta, para os outros que estão ao meu redor. Então tudo que Jesus fazia era para nos dar exemplo de alguma coisa. Então, tanto no quesito da oração, mesmo ele sendo a plenitude da oração, ele falava em voz alta, ele rezava na frente dos outros para nos dar esse exemplo, para a gente poder imitar ele. Então, gente, como o Pribo disse, os discípulos, eles viam o exemplo de Jesus rezando. E aí, nessa passagem de Lucas, capítulo 11, um dos discípulos pergunta para Jesus como que se reza. E aí, Jesus mostra para eles, né, a oração do Pai Nosso. E aí a gente já entra nos 7 pedidos do Pai Nosso. Os 3 primeiros, eles nos atraem para a glória do Pai. Então, o primeiro é santificado seja o vosso nome. Ele santifica, ele glorifica o nome do Senhor. O segundo é venha a nós o vosso reino. A gente tem a esperança da vida eterna, a esperança de que o Senhor nos receba no paraíso. O terceiro é seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É como se a gente estivesse dizendo eis-me aqui para Deus, para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Os 4 últimos, eles apresentam a nossa miséria, a graça de Deus. Então o quarto é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e a gente pede para que Deus nos dê todos os bens convenientes, tanto materiais quanto os espirituais. O quinto é perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E basicamente é assim, para Deus nos perdoar, nós temos que perdoar também. E o sexto, não deixeis cair em tentação. A tentação o pecado ele vem com a tentação, então a gente já pede para que Deus nos livre de toda a tentação para que nós não pequemos. O sétimo que é mas livrai-nos do mal, e assim como Jesus, a gente sabe que existe mal no mundo, mas a gente pede para que Deus afaste esse mal da gente. Agora a oração da Ave Maria. Vocês vão participar da missa hoje, né? E vocês vão ver que o evangelho de hoje é exatamente essa primeira parte da Ave Maria. Depois vocês prestem atenção. A primeira parte, então, ela é tirada do evangelho de São Lucas. Primeiro quando o anjo sauda Maria, que ele fala, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. E depois, quando Nossa Senhora vai visitar Santa Isabel, que Santa Isabel fala para Nossa Senhora, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. E aí, a segunda parte da Ave Maria, até a palavra, o nome de Jesus só foi acrescentado na primeira parte no século XV. E aí ficou bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o resto, ele foi acrescentado de origem popular e eclesial, então ele foi surgindo gradualmente. Tá, gente, entrando em outro ponto aqui, a Pribo já falou sobre isso. A Pribo já falou sobre isso, mas a constância da nossa oração. Então, tipo assim, eu sei que muitas vezes a gente fala que não tem tempo para rezar, mas a gente precisa do nosso tempo para Deus, a gente precisa dedicar uma parte do nosso dia para Deus. E até ir rezando
durante todo o nosso dia, porque a gente precisa tirar aquele momento só com ele. Mas sabe quando você está voltando da escola, você ou indo para a escola, você pode rezar o seu terço, você pode ir ali falando com Deus no caminho, porque a oração, ela é quando a gente se ajoelha ali no nosso quarto também, mas ela é enquanto a gente está aqui na nossa cabeça fazendo nossas tarefas diárias, tipo, sei lá, lavando louça, fazendo uma coisa que a mãe pediu. Então, a oração, ela precisa dessa constância no nosso dia a dia. E até quando a gente não sente vontade de rezar, porque a oração ela não sustenta, então a gente precisa rezar mesmo sem essa vontade. Gente, aqui a gente vai entrando num outro ponto, mas antes da gente entrar nesse outro ponto, alguma dúvida até agora dos 7 pedidos do Pai Nosso, da oração da Ave Maria? Então é muito importante, todo início de aula a gente sempre reza, um Pai Nosso e uma Ave Maria. E muitas das vezes a gente só fala, a gente não presta atenção. Mas a gente olhar, tanto na oração do Pai Nosso como da Ave Maria, tem inúmeros detalhes que a gente nem pensa, nem sonha que estava lá. Pô, quem aqui imaginaria que dentro do Pai Nosso são 7 pedidos? Né? E os 7, não sabe, é um número muito simbólico na fé, que significa... esqueci a palavra. Totalidade, plenitude. Completo, né? Que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, o número 7 é um número muito simbólico. Então, para você ver que até nos pequenos detalhes, ou seja, uma oração que a gente faz em 15 segundos, se for mais rápido, né? Uns 20, vai, na calma. Mas que a gente nem presta tanta atenção, muitas das vezes, mas que tem 7 pedidos, e já está lá no meio o número 7, que é muito simbólico. Então, para mostrar como Jesus e Deus, né, mesma pessoa, eles pensam em tudo, né? Agora, entrando nessa questão dos Pai Nosso e da Ave Maria, eu quero trazer um outro ponto, que é a questão de, beleza, Jesus ensinou a gente a rezar, ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso foi a oração que Jesus nos ensinou, tanto que na missa a gente fala isso, o padre fala, né? Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Só que também temos a oração da Ave Maria, que, como foi vista, é bíblica e tudo mais. Só que, tirando isso, tirando a oração do Pai Nosso, tirando a oração da Ave Maria, o que eu posso fazer para rezar? E aqui, quem trouxe um terço, mostra o terço. Pedrinho, dá meu terço aí que eu te dei. Quem não trouxe, tudo bem, mas eu vou mostrar aqui com o meu. Isso aqui é um terço. O terço é uma oração completa, digamos assim, você tem que rezar o terço inteiro. Mas o que é o terço? Basicamente, muita gente sabe que o terço tem Pai Nosso e Ave Marias, tem creio, mas não entendo muito bem o que é. E agora eu vou explicar para vocês o que é o terço, para vocês entenderem o que a gente faz com isso aqui. Vocês podem ver que muitas das vezes, tanto na aula, quando a gente está dando aula aqui, tem sempre alguém rezando, algum servo. Agora a Débora está rezando, muito obrigado. Mas sempre tem alguém disposto a rezar por nós. E a gente reza através do terço. E o que é o terço? Vou esticar ele aqui para vocês verem. E quem tem, vai olhando no seu. Mas eu vou explicar. O terço ele começa na cruz, onde a gente começa com o sinal da cruz mesmo, normal, invocando a Santíssima Trindade. Toda vez que a gente traz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente tem que ter essa consciência. Estou trazendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estou trazendo a Santíssima Trindade aqui para o local. Por isso que toda oração que a gente faz, tanto no começo de aula, como depois, a gente faz o sinal da cruz para invocar a Santíssima Trindade. Então ela começa com o sinal da cruz, aí a gente reza o creio, né, o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, único Filho. E aí você reza um Pai Nosso e 3 Ave Marias. A composição do terço é essa de início. Então, sinal da cruz, creio, um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Enfim, aí vai de cada um. Eu gosto de pôr antes do creio e tudo mais, mas a gente coloca as nossas intenções no terço. Como toda oração, a gente pode fazer súplicas, então a gente coloca nossas intenções. Tem gente que coloca antes do creio, tem gente que coloca depois do Pai Nosso e 3 Ave Marias. Vai de cada um quando você quiser colocar a intenção. Lembrei de uma intenção no meio do terço. Pode pôr também, não tem nenhum problema. Mas, vamos lá. Um Pai Nosso, 3 Ave Marias, e aí sim, digamos que a gente começa o terço, né? Esse Pai Nosso, essas 3 Ave Marias, a gente reza em honra à Santíssima Trindade. A gente traz o sinal da cruz, invoca a Santíssima Trindade, reza o credo, e aí a gente tem que meditar na nossa cabeça um Pai Nosso em 3 Ave Marias, em honra à Santíssima Trindade. Agora começa, digamos, de fato, o Santo Terço, que é o quê?
As bolinhas grandes, tem, não necessariamente grandes, né, mas elas são separadas, tem 10 bolinhas em sequência e outra bolinha, como vocês podem ver. Mas todas as bolinhas grandes são Pai Nosso e as pequenas Ave Marias. Ah, primo, então um terço eu só vou ficar rezando Pai Nosso e Ave Maria? Claro que não, porque senão seria só, claro que é bom sempre rezar o Pai Nosso e Ave Maria, mas a gente não vai ficar aqui só repetindo, sem nenhuma finalidade, digamos desse modo. Aí claro que tem uma finalidade. Então quando a gente vai rezar o terço, que a gente começa, né, creio, Pai Nosso, 3 Ave Marias, e a gente começa, a gente vai rezar um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Pai Nosso, 10 Ave Marias. O que a gente faz durante o Pai Nosso e as 10 Ave Marias? O terço, ele é dividido em 4 mistérios, gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Os mistérios são para a gente meditar a vida de Jesus. Então, para vocês que pensam, ou muita gente no mundo afora ataca a gente por causa disso, você só fica repetindo um monte de Ave Maria, um monte de Pai Nosso sem nenhuma finalidade. A gente não está repetindo sem nenhuma finalidade. Qual é a nossa finalidade no terço? Meditar os mistérios da vida de Jesus. Então a igreja se reuniu, foi vendo qual eram os mistérios que a gente ia colocar no terço para a gente poder meditar. É que ela separou, digamos, são 4, né, 4 vezes 5, os 20 mistérios principais da vida de Jesus. Claro que tudo da vida de Jesus é importante, porém, o terço ele tem essa finalidade para a gente meditar aqueles que são mais precisos, mais cirúrgicos, para a gente conseguir usufruir de alguma coisa. Então, terço na mão, quem tem, por favor. Então, a gente reza o Pai Nosso e a Ave Maria. Enquanto a gente reza esse Pai Nosso e essa Ave Maria, na nossa cabeça, a gente pode fechar o olho, quem se sentir mais confortável, quem não conseguir se concentrar, mas nesse Pai Nosso e nessa Ave Maria, isso durante o terço inteiro, eu vou estar meditando alguma passagem, algum mistério da vida de Jesus. Então, começando do início, os mistérios gozosos, que hoje é domingo, os gloriosos, mas começando do início. Se a gente for pegar do início, rezar o terço inteiro, eu vou pegar os mistérios gozosos, e a primeira passagem que a gente medita, então, de início, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creio, um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Primeiro Pai Nosso e as primeiras 10 Ave Marias, eu vou meditar na minha cabeça a hora que o anjo Gabriel foi em contra Maria e falou que ela ia ser mãe de Jesus, mãe de Deus. Então, essas primeiras 11 rezas, né, um Pai Nosso e 10 Ave Marias, eu vou estar na minha cabeça, com o olho fechado. Eu gosto de fechar o olho para me concentrar melhor, para eu conseguir visualizar melhor. A gente vai estar visualizando esta passagem da Bíblia, que o anjo chega a Maria, fala que ela ia ser mãe de Jesus, que ela dá a luz ao menino, ave cheia de graça, e vai passando toda essa imagem na nossa cabeça. Então eu gosto de fechar o olho, vai de cada um, mas eu fecho o olho e eu fico imaginando a cena, como se fosse um filme. O terço inteiro é como se fosse um filme. Então a gente vai rezando, vai passando as bolinhas, mas na nossa cabeça a gente só vai passando passagem, vai passando como é que foi, como a gente acha que foi. A gente vai visualizando as cenas. Então, o primeiro mistério dos gozosos é a anunciação do anjo à Virgem Maria. Então a gente vai lá, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, pensando. O anjo foi a Maria, falou isso, aconteceu isso, tudo mais. Terminamos o mistério, o próximo mistério é o quê? Maria vai à sua prima Santa Isabel. Então a gente já medita toda essa passagem, que ela vai e fala, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendito é o fruto do teu ventre. Aí a gente medita a passagem que o João Batista, no ventre da Santa Isabel, pulou de alegria, aí ela canta o Magnífica, e aí a gente vai meditando. O terceiro mistério do gozoso é o nascimento de Jesus. Então, José foi com Maria até o estábulo, organizou tudo lá, Jesus foi, nasceu. E nisso a gente vai rezando, os Pai Nossos e Ave Marias, de olho fechado ou aberto, para a gente ir visualizando na nossa cabeça como é que foi. Isso vai passando o terço inteiro. E vai passando os mistérios, cada mistério tem os seus propósitos. O que acontece? A gente chama de terço. Por que a gente chama de terço? Porque ele é um terço do rosário. O rosário é quando a gente vai meditar todos os mistérios juntos, os gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos. Então, a gente está com um terço só, isso aqui é só um terço, mas tem o rosário que é com todos os mistérios, que é muito maior, não acredito que vocês já tenham visto, mas
a gente reza o terço caso a gente não tenha muito tempo no dia. Então a igreja achou essa possibilidade para nós, para, ao invés da gente meditar o rosário inteiro, que leva cerca de 1 hora, digamos assim, para a gente não deixar de fazer essa devoção tão importante aos mistérios da vida de Jesus e ao terço, a igreja permite que a gente reze só um mistério inteiro, digamos assim. Então, 5 passagens ali da vida de Jesus, que sejam os luminosos, gloriosos, e aí ela é dividida durante os dias. Eu comecei falando que hoje é domingo, então no domingo, como é o dia da ressurreição do Senhor, a gente medita no terço, quando a gente for rezar, os mistérios gloriosos, que é ressurreição de Cristo, ascensão de Jesus, o dia de Pentecostes, Maria sendo assunta aos céus e Maria sendo coroada como rainha do céu e da terra. Então quando a gente vai rezar, tudo tem uma finalidade. E por que tem muito Pai Nosso, tem muito Ave Maria? Porque o terço é uma devoção mariana, uma devoção à Santa Mãe de Deus, Maria. Então, eu quero que vocês entendam isso, para vocês terem uma devoção muito grande pelo terço, que é muito bonito, uma oração muito bonita, que é o quê? Quando eu vou rezar, eu estou com um terço numa mão, e na outra mão é como se eu estivesse segurando a mão de Nossa Senhora. Porque o terço é isso, por isso que tem muitas Ave Marias, digamos, desse modo, mas as Ave Marias no terço é como se fosse um fundo musical para a gente poder meditar os mistérios da vida de Jesus. E a gente, através do terço, pede a intercessão, pede as súplicas a Maria para que ela interceda por nós, e a gente segue meditando os mistérios, assim como Maria fez durante a sua vida. Maria, durante a sua vida, acompanhava Jesus, viu o que ele estava fazendo no seu ministério, e assim a gente, agora, no tempo atual, pode fazer isso com Maria, quando a gente reza o terço. A gente vai meditando as passagens da vida de Jesus, tanto momentos de batismo de Jesus e tudo mais, até momentos de dor e sofrimento, que são os mistérios dolorosos que a gente medita. Jesus sendo preso, açoitado, coroação de espinhos, Jesus sendo morto, carregando a cruz. Então a gente medita tudo isso no terço, para mostrar para vocês como o terço é uma oração extremamente poderosa. E, para a curiosidade de vocês, para quem quer começar a rezar mais, quem ficar com dúvida ainda de terço pode perguntar, mas só para eu explicar para vocês, no final da Bíblia de vocês, toda a Bíblia, quem tem Bíblia pega, aí por favor, rapidinho. No final, pode abrir, pode virar a Bíblia de trás para frente e abrir. Tem todas as orações, meio que a maioria das orações importantes para nós católicos. E uma das orações que vocês vão ver ali é o Rosário, que é justamente o terço. E ali tem todos os mistérios bonitinhos. Então, mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos, mistérios luminosos. E ali tá os dias que você reza cada um. Hoje é quinta-feira, quero rezar o terço. Quais mistérios que são? Quinta-feira, os mistérios luminosos. Para eu já decorei tudo bem, mas vocês que não têm decorado, vocês podem abrir a Bíblia ou pesquisar, tá lá, mistérios luminosos, quais que são? Batismo de Jesus, os milagres da boda de Caná, Jesus anunciando o reino, contando as parábolas. Então, todo dia tem uns mistérios diferentes para a gente rezar. E claro, se você for rezar o rosário completo, aí você começa do mistério gozoso, luminoso, doloroso e glorioso, que aí vocês meditam toda a vida de Jesus através do terço. E entre os mistérios, eu contei que você reza um Pai Nosso e 10 Ave Marias, que é um mistério para você meditar um mistério. Entre os mistérios você reza uma oração, está na Bíblia também, não se preocupem, na Bíblia está explicando como é que reza o terço, mas vocês rezam uma oração que é: ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Vocês não precisam decorar, tudo que eu estou falando aqui vocês não precisam decorar. Se vocês tiverem dúvidas ainda, podem perguntar. Se não quiser perguntar agora, pergunta no final da aula, sem nenhum problema. A gente explica com mais calma como é que reza o terço. Mas o terço é uma oração muito bonita, porque foi o que eu comentei. É como se a gente estivesse de mãos dadas com Nossa Senhora, rezando e meditando os mistérios da vida de Jesus. E agora... Eita, sumiu o slide. Mas tudo bem. Opa. E agora eu vou passar para um outro tópico, que não vai estar no slide, porque eu quero que vocês foquem mais no que eu vou falar do que como a gente colocaria isso em slide.
porque eu vou falar muitas coisas e, enfim, ia ficar muito confuso colocar um slide. Mas a gente explicou o Pai Nosso, a Ave Maria e o Terço, que digamos que são as orações mais conhecidas e mais famosas, digamos assim. Mas na nossa igreja, na nossa fé, tem infinitas orações. Foi o que eu falei, se vocês abrirem a Bíblia e forem lá para o final, vai ter muita oração para qualquer tipo de coisa. Eu quero explicar do porquê que tem muito tipo de oração. Quando a gente pede uma oração, é como se fosse um remédio nessa explicação. Então, quando a gente tem uma doença, a gente está, por exemplo, eu tenho muita rinite alérgica, eu vou tomar um remédio, eu tomo um remédio de rinite, certo? Todo mundo concorda? Estou com dor de cabeça, tomo um remédio para dor de cabeça. A oração é basicamente a mesma coisa. Claro que toda oração ela serve para os maiores fins, mas às vezes tem orações específicas que elas servem para algo específico. Então, eu acho muito bonito e muito legal isso, de que cada oração tem sua finalidade. Então, quando a gente vai fazer a oração de algum santo, por exemplo, a oração da Ave Maria, a oração de São Bento, que muita gente conhece, quando a gente faz a oração de algum santo, a gente está pedindo a intercessão desse santo no nosso pedido. Então, quando eu vou rezar a Ave Maria, por isso que o terço, eu falo que a gente de mãos dadas com Nossa Senhora, quando a gente reza o terço, é a gente, lá nas nossas Ave Marias e meditando os mistérios, a gente pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Quando a gente reza aqui no começo, reza o Ave Maria, um Pai Nosso, a gente pede a intercessão de Nossa Senhora para que os nossos pedidos sejam levados a Deus. E isso encaixa também nos outros santos, em São Bento, São Miguel, quando a gente pede a oração de São Miguel, que é uma oração de proteção, digamos assim, que já é um outro tópico, a gente está pedindo a intercessão de São Miguel para os nossos pedidos. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava passando muito mal, realmente, até comentei com a Gabi, a gente estava preparando a aula, mas falei, Gabi, estou passando muito mal, não vai dar. Só que eu estava sentindo que estava algo estranho. Não era só eu passando mal mesmo, era eu passando mal, mas tinha alguma coisa, eu estava com um sentimento muito ruim, estava com alguma coisa muito ruim, fiquei o dia inteiro fora de casa, estava numa feira, e aí eu estava com um sentimento muito ruim. E aí eu cheguei em casa, passando mal demais, eu tinha ido comer, quase vomitei, cheguei em casa, entrei no meu quarto, fiquei lá para descansar um pouco também, eu fiz uma oração de descontaminação, né, que é uma outra oração da igreja, que ela serve justamente para a gente afastar e tirar tudo que a gente pode ter contaminado durante o dia. Então, isso acontece. Mas aí eu fiz a oração de descontaminação, dei uma descansada, fiquei de boa, fiquei tranquilo, mas só para mostrar para vocês que as orações, elas têm, digamos que, uma certa finalidade. Então a gente não reza só por rezar, a gente não está falando aqui só por falar, entende? Então, quando eu vou fazer alguma oração, eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Foi o que eu falei, a gente reza o Pai Nosso e Ave Maria, a gente nem sabia desses detalhes, dos 7 pedidos, dessa grande meditação que tem a oração da Ave Maria. Então, quando a gente vai fazer alguma oração, a gente tem que prestar atenção e entender qual a finalidade dessa oração. Vou fazer a oração de São Bento, que é uma oração de proteção também. Estou fazendo essa oração para quê? Para que eu vou fazer? Só vou falar? Não vou só falar. Eu vou meditar, vou pedir a intercessão de São Bento para me proteger durante o dia, para me proteger em certa situação. Fazer a oração de São Miguel para proteção também. Não vou só recitar a oração de São Miguel. Pedir a oração da Ave Maria, para quê? Só para falar? Não, vou pedir a intercessão de Nossa Senhora nesse meu pedido que eu estou te apresentando, Jesus. Então, quando a gente vai rezar, a gente tem que ter essa consciência de que a oração ela tem uma finalidade, a gente está fazendo alguma coisa ali. Igual eu mostrei, o terço não é só repetir Pai Nosso e Ave Maria, a gente está meditando os mistérios da vida de Jesus. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender essa dimensão? Então, entendendo isso, quero partir para um outro tópico. Quer falar? Gente, isso que o Primo falou é também pra gente não deixar no automático. Às vezes a gente tá rezando ali no automático e a gente não tem nem noção do que a gente tá falando. E também, entrando no que ele falou do rosário, o rosário leva 1 hora se você rezar assim direto. Mas você pode rezar só o terço no seu dia. Como eu disse, gente, eu rezo voltando da escola ali. É um momento que eu tenho que já falar, não, depois eu vou ficar com preguiça e tal, então já vou rezar agora. E você pode também rezar o rosário, tipo, são 4 terços, né?
Então você pode rezar ele um de manhã, um de tarde, um de noite, porque às vezes você não tem uma hora direta, mas você tem 15 minutinhos ali de manhã, 15 minutinhos de tarde. E outra coisa que a gente vai falar é que, tipo assim, às vezes você tá numa adoração, às vezes você tá até rezando na sua casa, e assim, você tá escutando uma música muito bonita, você tá rezando com a música, ou às vezes até essas orações que são prontas, elas são muito bonitas. Mas é muito importante também a gente rezar com o nosso coração e fazer uma oração verdadeira. Como eu disse, às vezes essas orações vão muito no automático. Então, às vezes, pra gente ter essa intimidade com o Senhor, a gente temos que ser verdadeiros com Deus, como se Ele fosse nosso amigo mesmo. Então a gente seja verdadeiro com Ele. Não sei o que falar com o Senhor, fala do seu dia. Existem vários tipos de oração, o catecismo fala. Então você pode agradecer, você pode pedir, você pode conversar com Ele como se Ele fosse seu amigo mesmo. Então a gente não tem que depender das coisas externas também. Então às vezes, eu não sei essa oração de cor. Tudo bem, você vai aprendendo, você vai decorando, mas você também pode rezar com o seu coração. Ou às vezes a gente está numa adoração, assim, a música é muito linda, mas a gente não pode deixar que aquilo seja o nosso foco, sabe? Rezar só com a música. Às vezes fica em silêncio e a gente não sabe o que falar com o Senhor, porque a gente não tem intimidade com Ele, a gente precisa ter essa intimidade com Ele. E aqui a Gabriela trouxe um ponto muito bom, que eu já chego lá, mas antes, eu quero falar uma frase que eu escrevi. E essa frase eu penso com frequência, eu gostaria que vocês pensassem também, eu até anotei aqui para falar, que rezar, orar, é tão importante quanto comer e dormir. Por que a gente vai menosprezar a oração? Se foi tudo que eu expliquei, eu e a Gabi a gente explicou que oração é ir de encontro ao próprio Deus e estar em contato com Deus. Como que eu posso menosprezar isso e não rezar com frequência ou não dar tal importância para a oração? E aqui eu escrevi, rezar é tão importante como comer e dormir, porque a gente tem que considerar a oração como isso, como uma função básica que a gente precisa no nosso dia a dia. Teve um dia que eu fui me confessar com o padre, eu falei, padre, eu não estou conseguindo rezar direito e tudo mais, não estou tendo tempo para oração, e ele que me falou isso, ele falou, a gente tem que considerar rezar tão importante quanto comer e fazer nossas necessidades básicas. Porque a gente não pode menosprezar a oração e deixar para o final do dia, quando eu tenho tempo. Não posso rezar no automático, igual a Gabi falou. Eu tenho que levar a oração a sério, pegar uma parte do meu dia e separar exclusivamente para eu rezar. Gente, a gente está indo de encontro com Deus. Como que isso pode ser maior? Como que algo na nossa vida pode ser maior do que rezar e ir de encontro ao próprio Deus? O dono do universo, o criador do universo, Ele que nos criou, nos formou, criou tudo, todo-poderoso. Como que rezar, que é eu ir de encontro com Ele, eu ir numa missa, eu rezar um terço, eu no meu quarto, como que eu não vou dar tal importância para isso? Não vou rezar, estou cansado, tudo bem. Tem dias que a gente está cansado mesmo, mas mesmo cansado, nem que seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração ali mais simples, entendeu? Tem gente que nem isso faz no final do dia, agradece pelo dia. Vou comer, não agradeço pelo alimento. Como que eu não vou dar tal importância para a oração, sendo que eu estou de encontro com Deus? Eu vou estar basicamente face a face com Deus, mesmo a gente não vendo com os nossos olhos, a nossa alma, a gente eleva a nossa alma a Deus quando a gente reza. E é isso, a Gabi falou de criar constância, para a gente ter esse costume de rezar. Porque assim, mesmo eu falando isso, a gente tem que entender que nós somos humanos. E Jesus ele já previa isso. Como que Jesus prevê isso? É muito bonito, eu vi isso recente. Mas se a gente prestar atenção, quando Jesus está rezando no Horto das Oliveiras, e ele vai ser preso e capturado, ele chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e falam, vem comigo. E ele fala, vigiai e orai. Quem estava aqui na Semana Santa viu que a gente fez o teatro disso, enfim. Mas vocês... está na Bíblia também, né? Vocês devem conhecer essa passagem. Ele fala, vigiai e orai, né? Que eu vou ali rezar e vocês ficam vigiando e orando aqui, porque daqui a pouco o pau vai torar, né? Jesus já sabia que ele ia ser capturado. Então ele vai rezar, volta, ele encontra os discípulos dormindo. Ele olha, dá aquela olhada lá, vê os discípulos dormindo, ele acorda e fala, vocês não puderam vigiar nenhuma hora comigo? Orai e vigiai para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é basicamente isso. Jesus ele já
previa isso, ele já sabia da nossa condição humana e sabe que a gente vai ter preguiça, que a gente vai procrastinar, que a gente vai deixar a oração para o final do dia, que a gente não vai querer rezar, porque apesar das minhas boas intenções, quero rezar e tudo mais, eu tenho que contar com esses meus fatores humanos também, vou estar com preguiça e tudo mais, mas a gente lutando contra a nossa própria carne, que a gente alcança a nossa união com Deus, a gente alcança a nossa amizade com Deus. E aqui, eu não falo para vocês quererem rezar, para vocês ficarem pedindo coisas. Jesus não é um gênio da lâmpada que a gente vai, pede e vai me conceder. Primeiro que Jesus, ele vai conceder se for da vontade dele, obviamente, mas o foco da nossa oração é a gente ter essa mentalidade de estou indo falar com Deus, não preciso de muito mais coisa que isso, já me basta isso, me dá a força para eu suportar esse dia. Pô, Jesus, estou triste, só me dá a força para eu aguentar isso. E a nossa oração, ela nos dá essa força. Não necessariamente, Jesus, preciso de um carro. Gente, não vai spawnar um carro na garagem de vocês, tudo mais. Jesus pode dar essa graça sim, mas é um processo. Todas as coisas são um processo. Claro que a gente pode pedir coisas a Deus. O catecismo, que eu comentei quando a gente estava estudando para essa aula, ele passa por essas questões. Os tipos de oração que tem. Oração de súplica, que é quando a gente pede algo, oração de intercessão, que é quando eu me alinho, por exemplo, o Gabi quer rezar por algum propósito, eu vou lá e rezo pelo propósito dela, ou rezo por ela, que é o que a gente fez com vocês no retiro. Tinha os intercessores lá, todo mundo viu no retiro, que tinha os intercessores, mas durante o retiro inteiro, a gente ficava na sala aqui da frente, da São Domingos, em adoração, em rezando lá com Jesus exposto no Santíssimo, a gente rezando pelo retiro, por vocês. Para quê? Isso é um tipo de oração de intercessão, você pedir pelo próximo. Mas, foi o que eu falei, o foco da oração não tem que ser isso, de eu pedir alguma coisa de bens materiais. A gente tem que pedir para que a gente esteja unido a Deus, a gente esteja, nosso coração unido ao de Jesus, para que nas dificuldades Ele me auxilie, Ele esteja lá comigo, e que nas alegrias Ele esteja lá comigo do meu lado, me dando essa alegria, me dando essa vitória, entendeu? E aqui, gente, que o Trigo falou sobre Jesus já sabia que nós somos fracos, nós somos humanos, nós erramos, nós caímos, mas como diz São João Paulo II, o santo não é aquele que não cai, é aquele que mesmo caindo não desiste de levantar. Então, eu sei que tem dias que a gente vai estar, a vida de oração ela é isso, é você ter constância, você está ali rezando todo dia, aí você fala, nossa, estou muito bem, de repente você cai e nisso você às vezes não reza, ou você cai no pecado mesmo, você peca, e aí você dá uma desanimada, né? Mas essa frase já fala tudo, os santos eles também caíram e eles levantaram, então você entender que Jesus está sempre disposto a te perdoar. Então você pode se confessar, você pode começar de novo e recomeçar, não só na oração, mas a sua vida com qualquer pecado que você cometa. Então você ter essa consciência, você entender que cair é normal, que nós somos humanos e vocês vão pecar, vocês vão cair, mas vocês não podem esquecer de se levantar. muito bom o que a Gabi falou, porque me lembrou de uma passagem agora, bem legal, que foi essa questão. Muita gente acha, já vacilei muito na vida, aí já fiz muita coisa errada, ou então não estou dando muita importância para oração, putz, Jesus não vai me perdoar, Jesus não vai estar comigo. Enfim, vocês viram aqui nas aulas de confissão que teve, né, com o padre, que aula top que vocês tiveram com o padre, hein, gente? Eu não tive aula de confissão com o padre, hein? Vocês tiveram esse privilégio de ter aula com 2 padres. Isso foi bom. Então, Jesus, ele nos perdoa. Mas eu lembrei de uma passagem, agora, me veio na mente, que quando Jesus estava lá, ele estava para ser entregue, Judas ia trair ele estava lá, Judas chega na frente de Jesus e Jesus fala: amigo, faz o que você veio fazer, entendeu? Então, mesmo ele sabendo que ia ser traído por Judas ali naquele momento, mesmo ele sabendo que Judas ia ser o cara que ia trair, já na ceia ele já estava falando isso, mas quando Judas se apresenta diante dele para trair ele olha para Judas e fala: amigo, porque Jesus demonstra essa compaixão para a gente. Então, mesmo a gente caindo, errando diversas vezes, o que tem que permanecer na gente é a nossa vontade de continuar e seguir em frente. Jesus, ele vai nos dar o perdão se a gente se arrepender e pedir o perdão. Se eu fazer um monte de coisa errada, não me arrepender e não for pedir o perdão, Jesus não vai me dar o perdão, porque eu não fui de encontro com ele.
Entendeu? Eu quero que vocês tenham essa consciência. A gente tem que se arrepender e ir de encontro a Jesus, que Ele nos perdoa. Até na situação que Ele é assim, entregue e morto, Ele olha na cara do seu traidor e fala: amigo, faça o que você veio fazer. Veio isso na mente agora, deu vontade de falar para vocês. E aqui eu queria trazer uma outra passagem, não precisam abrir, eu vou ler rapidinho, mas eu quero que vocês prestem atenção, mas para vocês entenderem a importância da oração. É uma carta de Paulo aos Filipenses, e ele fala assim, no capítulo 3, versículo 6, ele fala: na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. Gente, olha que forte o que Paulo acabou de falar. Ele fala que tudo na vida ele despreza e dá em conta de esterco a estar junto com Deus. E aqui eu estou mostrando para vocês, a gente está mostrando o que é uma oração, como uma oração se porta, o que Jesus nos ensina de exemplo, mas Paulo fala que ele dá em conta de esterco tudo que ele faz, a não ser estar indo de encontro com Deus. Se eu estou falando para vocês que oração é a gente ir de encontro com Deus, então tudo que a gente... Claro que não, né? Não vou falar que o que a gente faz na vida é errado e tudo mais, não posso fazer mais nada, não sei rezar, claro que pode. Mas o que Paulo está querendo falar é que como que eu posso viver a minha vida e não dar importância para estar com Deus, estar com Jesus, que é o amor em pessoa, a personificação do amor, do bem, da alegria, o próprio Deus. Como que eu, tendo Deus ao meu lado, eu não vou de encontro a Ele? Como que Ele estando se aberto a mim, eu não vou de encontro para falar com Ele, seja a coisa mais besta do meu dia, não vou falar com Ele, não vou rezar, vou na missa, não presto atenção, converso, fico no celular, vou para a fila da comunhão. Para quem não comunga, vocês vão ter a primeira comunhão, mas para quem já comunga, vou para a fila da comunhão, fico conversando, comungo, faço ali o quê? 1 minuto de oração, sento no banco, puxo meu celular, fico mexendo no celular. Gente, quando a gente vai na missa e comunga, é o próprio Jesus ali na Eucaristia. A gente comunga e não tem um momento melhor, não tem um maior momento que a gente está unido a Deus. Que eu falei da questão de oração, a gente está unido a Deus. Na missa não tem momento maior de união com Deus do que a comunhão. E ali eu comungo, Deus está dentro de mim, eu conversar com Ele face a face, e eu sento, pego o celular, fico mexendo no celular, vou para o Instagram, vou para o TikTok, não presta atenção. Gente, e aqui eu trouxe uns pontos de como eu posso ter mais encontros com Deus. E aqui eu falei já, mas ir em missa. Toda vez que eu vou numa missa, seja de domingo, que domingo é o que a gente cumpre preceito, mas deu tempo na semana, tô livre, consegue, quem mora aqui perto, ou quem mora perto de alguma igreja, vai na missa perto da sua casa. Missa. Tudo que acontece na missa de domingo, acontece numa missa de semana. As graças da missa de domingo é as graças da missa da semana. Porém, domingo é o que Jesus nos pede para a gente cumprir o preceito, que é guardar domingos e festas. Mas eu indo numa missa de semana, por exemplo, eu gostava muito de vir na missa de quarta, agora não consigo mais por conta da faculdade, mas vou na missa aqui quarta-feira, missa rapidinha, semana é mais rápida. Eu vou na missa, vai ter a leitura da palavra, vai ter uma homilia breve, vai ter a consagração, ou seja, vai ter a consagração, o ápice da missa, o momento que a gente é transportado para o momento que Jesus foi crucificado, e eu não presto atenção, não vou. Toda missa isso acontece, e a gente pode ir, tem missa todo dia em algum lugar. São Paulo é uma cidade que tem uma igreja perto da outra, e a gente tem essa graça de poder ir numa missa com frequência, se der tempo. Mas tenham isso em consciência. A gente vai sair daqui do encontro e, enfim, quem for na missa agora ou quem for na missa depois, ou já foi na missa, não sei, tenham isso em consciência. Jesus vai estar ali, eu vou participar do ápice da nossa fé, que é a Eucaristia. Vamos prestar atenção nesse momento. Durante a missa a gente reza o Pai Nosso e Ave Maria. Vamos prestar atenção no Pai Nosso e na Ave Maria que a gente está rezando. Não só falar. Vou estar durante a missa, durante o rito todo, vamos prestar atenção no rito.
as leituras, o salmo. Muita gente não presta atenção no salmo, mas o salmo também é muito importante. O salmo é basicamente uma resposta às leituras que tem no dia. Então, muita gente acha que o salmo, enfim, deu o salmo, parei de prestar atenção, não preciso prestar atenção na leitura, só porque é cantado, só porque é uma música, muitas das vezes, né? Agora está sendo mais falado aqui na igreja, mas vamos prestar atenção também no salmo. O salmo é um momento de leitura também, de importância. E a Gabi, ela trouxe o ponto de eu rezar com coisas externas, e é muito importante a gente se atentar a isso, a quê? Todo mundo aqui participou do retiro, sim? Ou não? Quem não fez o retiro? É você? É o retiro de Crisma. Enfim. Todo mundo aqui participou do retiro, creio eu. E no retiro de Crisma tem um momento de adoração ao Santíssimo. Que a gente desce com o Santíssimo, desce com Jesus, põe lá, a gente fica em adoração. Um momento belíssimo. O ápice do retiro, digamos assim. E tem o ministério de música, tem as irmãs ou alguém que está conduzindo oração e fica rezando. Só que eu vou falar um pensamento que eu já tive, que não é um pensamento certo, por isso que eu estou falando isso. Mas, por exemplo, eu participo de muita missa de cura, já fui em outros retiros também. E aí, na missa de cura, o padre passa o Santíssimo também, é comum do padre passar o Santíssimo. E aí eu fico pensando, falo, quais vão ser as músicas, né? Quem que vai rezar, qual que vai ser a oração, quem que vai estar guiando, qual que vai ser a música que vai passar com o retiro. É claro que isso são coisas que nos ajudam. Quando está passando o Santíssimo, a gente está em adoração e toca uma música que a gente gosta, que a gente acha muito bonita, a gente se emociona, reza lá com mais força. Só que eu já tive um pensamento, de verdade, eu já tive esse pensamento, é um pensamento muito errado, do que começou a adoração, começou a tocar uma música, que, mano, eu não faço nem ideia, não sei nem sonhava que essa música existia. Eu pensava, a adoração hoje não vai ser tão boa. Gente, como que a adoração não vai ser tão boa com o próprio Jesus ali? E eu já tive esse pensamento. Mas por quê? Porque a gente se prende muito às questões externas, a música que está tocando, a pessoa que está ministrando a oração. E eu já tive esse pensamento, a adoração hoje não vai ser tão boa porque não está tocando a música que eu gosto. Gente, que pensamento ruim. Eu já vou me confessar disso depois, que bizarro. Mas mentira, eu já tô livre disso aí. Que faz parte da maturidade e amadurecendo. Sim, mas tudo bem, não tem nenhum problema, se alguém já pensou isso e tudo mais. Claro que foi o que eu falei, as coisas externas, elas ajudam a gente a rezar, a dar aquele start, ou então não sei muito bem como rezar, tanto que muitos pregadores falam isso quando está no momento de oração. Faz dessa música a sua oração, ou então só reza comigo. Claro que isso ajuda, não estou falando que isso a gente tem que descartar, jamais. Falei disso porque, enfim, por quê? Porque o foco não tem que ser a música, não tem que ser o pregador que está rezando, não tem que ser. A oração, ela tem que vir de dentro. Foi o que eu falei no começo, que o catecismo nos fala que a oração é uma força da nossa alma, um desejo da nossa alma, do nosso coração de estar unido a Deus. Então a oração, ela tem que ser isso. Ela não tem que... claro que foi o que eu falei, músicas, fatores externos, eles podem ajudar, podem e ajudam e muito. Porém, igual tem um pensamento que eu tive, não está tocando a música que eu gosto, uma música que eu conheça, não vou rezar mais, não vai ser tão boa essa adoração. Gente, a gente tem que... Eu estou indo de encontro a Deus, é isso que importa, é isso que me basta. Eu estar indo de encontro a Deus, eu ali face a face com Deus, com o Santíssimo, ou então só vou rezar no meu quarto. Gente, é eu e Deus ali naquele momento, isso que tem que importar. Vocês entenderam? Sim? Muito bom. E aqui eu quero trazer para um outro tópico, que foi um evangelho de uns domingos atrás, mas que é um evangelho não, foi a primeira leitura, acho que domingo passado, acho que foi a primeira leitura do domingo passado, que era a questão de ouvir a voz de Deus, que foi o que eu falei até agora. Oração é a gente ir de encontro com Deus e a gente conversar com Deus. Mas eu converso sozinho? Claro que não. Jesus conversa com a gente também. Porém, a gente tem que estar com os nossos ouvidos apostos para escutar Deus e o que Deus quer da gente. Como é que eu posso fazer isso? Claro que em casos muito extraordinários isso acontece, mas a gente não vai ouvir Jesus literalmente falando, filho. Ele não vai falar isso. Mas ele vai nos mostrar diversas outras coisas, vai nos dando pequenos sinais, digamos assim, e é por isso que a gente tem que ter a constância na oração, igual a Gabi falou.
Porque se eu não tenho a constância na oração e tudo mais, eu não sei como Deus fala. Então eu não sei como Ele age, não sei como Ele quer se comunicar comigo. Porque digamos que Deus fala com cada um à sua maneira. A mesma maneira que Ele pode revelar algo para mim, não é como Ele revela algo para a Gabi. Mas por isso que a gente tem que ser a constância na oração, esse contato frequente. Então, a leitura, ela falava que tinha um profeta, não lembro qual que era, mas Deus falou para ele assim: vai para a caverna e só sai quando eu falar com você. Deus falou isso, ele falou, beleza. E aí, a Bíblia relata que teve um terremoto estrondoso, e, enfim, muita gente pode achar que as coisas extraordinárias, né, é a ação de Deus. Então, teve um terremoto estrondoso, mas a Bíblia fala que Deus não estava ali. Teve um vento que derrubou árvores, bagaçou tudo ali onde o profeta estava, e Deus não estava ali também. E, enfim, teve uma chuva, trovões, tudo mais, barulheira, e Deus não estava ali. Mas então teve uma brisa suave e um vento leve, e aí o profeta viu isso. A gente tem que saber reconhecer. Então o profeta ouviu isso, ouviu a voz, ouviu o vento suave e saiu. Porque Deus fala no nosso silêncio. E encaixa com tudo que a gente falou, a questão do silêncio, de prestar atenção, de não falar só por falar, de eu estar num ambiente completamente movimentado e eu não estar prestando atenção no que eu estou rezando, ou então eu deixar me levar pelos barulhos externos e eu não vou prestar atenção na voz de Deus. O Padre Antônio e o Padre Andrés, eles têm feito muito isso, vocês têm percebido, mas depois da comunhão, que a gente comunga, ele pede um instante de silêncio na igreja para a gente ficar ali meditando e escutando, porque tem momentos sim que a gente vai rezar, vai fazer barulho, igual vocês veem no retiro que a irmã pede, todo mundo reza, a música toca e todo mundo está naquele alvoroço de oração, que é muito bom esses momentos também para a gente rezar em comunidade e tudo mais, para um ajudar o outro na questão da oração, mas tem momentos que Deus também vai nos pedir: vai e espera a brisa suave e o vento leve, que daí eu vou falar com você, que é no quieto, no silêncio, que a gente vai escutar a voz de Deus. Por isso que Jesus no Sermão da Montanha falava: quando você quiser rezar, vai pro teu quarto, fecha a tua porta e reza pro seu pai no culto. Não fazer que nem os hipócritas que vão na praça e rezam espalhafatosamente, balançando o braço, gritando. Tem problema rezar assim? Não. O catecismo ele ainda nos mostra isso. Um outro ponto do catecismo que é, eu falei dos tipos de oração, né, que tem oração de súplica, intercessão, mas também tem como a gente pode rezar. Tem oração verbal, que é a gente falando, quando a gente reza aqui o Pai Nosso, Ave Maria falando. Tem oração mental, tem a oração com o nosso corpo, que a gente se expressa. Então a gente está no retiro, quem nunca viu, né, a pessoa balançando o braço assim, ou então ergue os braços, vai rezando. Isso é um tipo de oração, é o jeito que a pessoa está querendo se expressar ali naquele momento. E isso não tem nenhum problema se você estiver fazendo do fundo do seu coração mesmo. Eu não sou muito de erguer os braços, não sou muito de ficar assim. Tem momentos sim que eu sinto que eu quero erguer e tudo mais, mas tem momentos que eu normalmente rezo aqui, rezo de boa, entendeu? E tudo bem, não estou rezando mais, não estou rezando menos que alguém que está erguendo os braços, rezando em línguas, repousando. E a gente tem isso. Mas Jesus pede: vai para o teu quarto, tranca a porta e reza para o seu pai que está no culto, no silêncio, que ali ele vai ver, vai te escutar e vai falar. E um outro ponto para a gente também escutar a voz de Deus: a Bíblia. A Bíblia, também o catecismo, muito importante a gente ler e entender mais a nossa fé, mas a Bíblia é a própria palavra de Deus, um dos tripés da igreja, que é Bíblia, tradição e magistério. Então, como que eu não vou ler o maior dos livros? O livro onde relata não só a vida de Jesus, mas também toda a história de como a gente chegou nisso aqui, e o que Deus tem para falar com a gente está aqui. Claro que Deus vai falar de outras maneiras sim, também, a gente tem que estar atento, mas a Bíblia é um grande meio de Jesus se comunicar por nós. A gente tem que ter essa consciência de que preciso sim rezar, preciso sim rezar o terço, mas também preciso o quê? Ler a Bíblia. Certo? Preciso ler a Bíblia, preciso ir à missa, que isso são coisas que elevam a nossa alma, que fazem a gente ir de encontro a Deus. Então, tem diversos casos, diversos relatos, tanto de padres, pessoas, enfim, mas estava vendo um relato esses dias do padre Paulo Ricardo, que ele falando que ele estava passando por umas aflições muito intensas,
não conseguia entender algumas coisas, estava por umas aflições. Aí ele foi ler a Bíblia comum, rotineira do dia a dia, e o versículo que ele leu naquele dia era a resposta para todas as suas angústias. Gente, Deus prepara, Deus sabe que naquele momento você tem aquela angústia, e se você estivesse lendo a Bíblia, a resposta ia estar na passagem que você ia ler. Entendeu? Mas a gente precisa o quê? Nos esforçar. O catecismo fala que a oração é um dom de Deus. Assim como tudo que a gente faz é dom de Deus, a gente existe, a gente reza, a gente anda, a gente respira, é dom de Deus. Mas Deus também nos dá o livre-arbítrio. E a gente precisa unir o nosso livre-arbítrio ao dom que Deus nos dá. Então, não adianta nada Deus me dar um baita dom de rezar, um baita dom de ajudar os outros, se eu não vou e não ajudo os outros, se eu não vou e não rezo. Entendeu? Então a gente tem que ir de encontro, a gente tem que nos esforçar. Eu não sei se acho que eu falei isso, né, na aula de vida pública, mas as bodas de Caná, né, Jesus pede para pegar as talhas de água e trazer. Quem traz as talhas de água eram os servos lá do casamento, mas quem transforma a água em vinho é Jesus. Mas a gente tem que sim ter a nossa participação de vou buscar as águas, para Jesus poder transformar em vinho. Certo? Entendido? Alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida? Acho que mais tem que ter dúvida terça. Tem muitas pessoas que eu já ouvi relatos que a pessoa, nesse sentido que você falou, pensa que vai pegar a Bíblia assim, vai abrir uma mensagem e falar, aqui é essa resposta. E é uma situação complicada, as pessoas têm essa dúvida, né? A Bíblia não tem nada a ver com nada. A gente não pode ter, muito importante, verdade, importante comentar disso. Não é superstição, ler a Bíblia, as coisas não são superstições. A Bíblia é palavra de Deus? Sim, mas foi igual ele comentou, não adianta eu vir fechar a Bíblia aqui, ai Deus, preciso de uma palavra, abrir a Bíblia, tá lá, Judas se matou. Gente, não é sinal, tá? Deixar avisado. Porque a gente não tem que ter esse pensamento, não uma superstição, vou abrir a Bíblia e vai ter uma palavra para mim, tudo mais. Foi o que eu e a Gabi a gente foi falando. É a constância, é eu ir lendo, eu fazendo as minhas devoções diárias, que Deus vai ver em um certo momento que eu vou ter uma angústia X, e no momento que eu tiver essa angústia X, eu vou estar lendo a passagem tal. E isso elas vão se relacionar, e aí vai ser a resposta da minha oração. Ou então, eu vou estar com angústia X, vou rezar o terço, e vai acontecer alguma coisa. A gente não sabe, Deus que faz essas coisas. O que a gente tem que fazer? A nossa parte. Ler a Bíblia com frequência todo dia, rezar todo dia, que uma hora Deus vai se revelando. E a gente vai vendo Deus nas coisas. E é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que ver Deus nas coisas. Que Deus não serve a gente. Exato. Vai simplesmente atender tudo que a gente pedir. Exatamente. A gente que serve a Deus. Por isso que eu falei que a fonte da nossa oração não tem que ser pedir. Deus não é um gênio da lâmpada, pode sim atender nossos pedidos, Ele sabe do que a gente precisa, mas a gente tem que pedir justamente porque eu quero estar de encontro com Deus, eu quero estar junto de Deus. Muito bom, Deus não é Deus, a gente que serve a Deus, né? A gente tem várias maneiras de a gente servir a Deus, tanto no altar, retiro, enfim, ou qualquer outra coisa, mas é a gente que serve a Deus na nossa vida, não um Deus que nos serve. Muito bom. E a questão que eu estava falando, a gente tem que ter a constância na oração. Então, lendo todo dia a Bíblia, rezando todo dia, que aí Deus vai se revelando, né? A gente não escolhe como Deus se revela, a gente tem que estar atento a como Deus vai se revelar pra gente. Mas foi o que comentaram, né? Não é porque eu vou abrir a Bíblia e vai ter uma passagem que lá vai me dar os mistérios da humanidade, né? Foi o que eu falei, posso abrir a Bíblia e falar, Judas se matou, Judas traiu, beleza, é para eu trair Jesus, é para me matar. Não é assim que funciona, né? A gente tem que estar lá no nosso dia a dia, constância, que aí Deus acha a melhor maneira de se revelar pra gente, foi o que eu falei, Ele se revela de certas maneiras para pessoas diferentes, com propósitos diferentes. Da mesma maneira que é para mim, não é para Gabi. E a gente tem que ter esse costume de ver Deus nas coisas, né? Quando a gente vai rezando mais, tendo mais contato, a gente vai vendo mais Deus nas pessoas, nas coisas. Teve uma vez que eu fui para um retiro, por Nova Forma, 2025. Foi para Nova Forma de 2025. E eu tinha um amigo que ele estava servindo, não sei se vocês conhecem o Jairo, um amigo meu. Ele serviu no retiro também, mas o Jairo Neto, ele estava servindo no Nova Forma. E aí ele estava meio que cuidando da parte das crianças, que muita gente vai para o retiro, pais, enfim, tem crianças. Tinha uma parte lá para as crianças, ele estava nessa parte das crianças.
Eu falei, aí, Jairo, como é que tá sendo o seu retiro, né? Tá cuidando com as crianças e tal, não sei se tá aproveitando. Ele falou, mano, tô vendo muito Deus ali nesse cuidado com as crianças. Nesse meu serviço que eu tô fazendo, que é cuidar das crianças, eu tô vendo Deus aqui. Isso aí, mano, me deu um start, me deu um despertar, que eu nunca tinha pensado. Eu falei, cara, eu tenho que ver Deus em tudo na minha vida. Se eu vou cuidar das crianças, eu vou fazer alguma coisa, qualquer parte do meu dia, se eu olho uma paisagem, eu tenho que ver Deus naquilo ali. E é isso que ele me falou, foi um negócio que eu peguei, assim, bem demais. Fala. Não, cada um tem o seu modo de ver Deus, tá? Quem tem que ver no silêncio, tem que ver em retiros mais animados. Exatamente. Tem gente que vê Deus, foi o que eu falei, Deus se revela, e também a gente se encontra com Deus de diferentes formas. Tem gente que prefere, igual eu falei, rezar, balançando os braços e tudo mais. Tem gente que prefere mais no silêncio, não gosta muito. Mas isso vai de cada um, particularidade de cada um, de como eu vou de encontro a Deus e como Deus vai se revelar para mim, é meio que próprio de cada um. Por isso que rezar, tão bonito, é como se fosse uma identidade própria. A gente tem a nossa digital, que é a nossa coisa única, mas Deus também. O jeito que a gente se encontra com Deus e Deus se revela pra gente também é algo único nosso. E é isso, eu acho. Acho que tá bom. Alguma dúvida? Hã? O que tem? Você quer falar? Eu? Eu não preparei pra falar disso. Vem falar. Pedro vai falar uma palavra aqui. Então, gente, outra prática bem interessante que a igreja deixa a gente para escolher se vai querer ou não é a prática da consagração à Nossa Senhora. O que é isso? Vocês já devem ter percebido que algumas pessoas aqui na paróquia têm uma corrente no braço. Então eu tenho, meu pai tem, primo também tem, Gabi tem. Então, o que significa essa corrente? Essa corrente é um sinal da nossa consagração à Nossa Senhora. E o que essa consagração faz? Essa consagração é uma entrega que a gente vai fazer inteiramente à Nossa Senhora, à nossa mãezinha. E para que ela vai servir? Por que a gente mas por que a gente vai se entregar à Nossa Senhora? Porque como Nossa Senhora é a mais perfeita de todas as criaturas, é a maior de todas as mulheres, de todo o ser humano, ela é a maior de todas as santas, Jesus, no alto da cruz, falou para João, falou para Maria, mulher, eis aí o teu filho, e falou para João, eis aí a tua mãe. Então, Jesus, no alto da cruz, entrega a Nossa Senhora pra gente se entregar a Nossa Senhora. Então, ele oferece ela como a nossa mãe. Então, a gente pode tratar a Nossa Senhora como a nossa mãe. E a consagração é uma entrega total a essa nossa mãezinha, a Nossa Senhora. Por quê? Porque ela vai pegar todas as nossas orações, todas as nossas preces, todas as nossas súplicas, vai purificar melhor elas, vai lavar e vai oferecer a Deus uma perfeição muito maior do que se a gente tivesse oferecido direto para Deus. Então, é um caminho seguro, é um caminho muito mais rápido e muito mais fácil de se alcançar o céu, de se alcançar a santidade. Por isso que a igreja vai recomendar muito essas práticas de devoções a santos, aos anjos e principalmente a maior de todas essas devoções, a Nossa Senhora, que a finalidade não vai ser Nossa Senhora propriamente dito, mas vai ser se entregar a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, para quem estiver interessado em fazer essa consagração, tem que ler um livrinho bem curtinho, bem fácil de entender. Eu acho que ainda tem os cursos na paróquia, ou acabou? Eu acho que vai ter ano que vem curso de consagração à Nossa Senhora. Quem quiser também pode fazer esses cursos, que eles vão explicar certinho o que é cada coisa da consagração. Eles vão simplificar o livro para explicar para vocês. E aí depois tem uma preparação. Então você vai ficar alguns dias rezando algumas orações específicas. E em um dia de Nossa Senhora, um dia mariano, você vai fazer a sua entrega total à Nossa Senhora. Tá? Então, para aqueles que quiserem, tentem procurar aqui na paróquia quando é que vai ser o próximo curso. Tentem ir atrás do livrinho que chama Tratado da Santíssima Devoção à Nossa Senhora, né? Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, se vocês quiserem ir atrás disso, vale muito a pena. Tá bom? Alguma dúvida? Da aula, terço. Sei que terço ficou meio confuso, eu expliquei meio confuso mesmo.
quem não entender direito, mas enfim, quem quiser rezar o terço, nunca rezei e quero rezar, seria muito legal pesquisar vídeo, os vídeos ajudam também, de alguém rezando e você vai acompanhando junto da pessoa, porque daí a própria pessoa ela faz a meditação, faz os mistérios. Já não está fazendo? Não. Parou? Gente, quando eu aprendi a rezar o terço, eu rezava muito com Frei Gilson. Aí eu pesquisava no Google primeiro o mistério do dia, havia, são os mistérios gozosos. Aí eu ia lá no YouTube pesquisar mistérios gozosos, aí eu rezava com Frei Gilson. E foi assim que eu fui decorando os mistérios também. E outra coisa, disso que o Pedrinho falou, a consagração às vezes é muito complexa para algumas pessoas. Eu tinha muitas dúvidas sobre Nossa Senhora, e depois que eu li esse livro que o Pedrinho falou, é um livrinho que assim, às vezes é um pouco complicado, mas muitas dúvidas minhas foram tiradas com esse livrinho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a consagração ou sobre qualquer outra coisa que a gente falar no aula, procure a gente depois, manda mensagem para o Ivan, para a Débora, para quem vocês quiserem, que a gente vai estar disponível para vocês.